webinar. Pronto. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. É o nosso segundo webinar de 2024. E esse webinar é, de certa forma, uma continuidade do nosso primeiro webinar do mês passado, a respeito do controle da via aérea difícil. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia publicou dois trabalhos, na verdade, que abordavam a questão do controle da via aérea difícil no adulto e em pediatria. Então, no webinar do mês passado, tivemos a revisão desse artigo com recomendações para o controle da via aérea difícil no adulto e, no mês atual, faremos a abordagem do controle da via aérea difícil em pediatria. E o webinar passado foi um sucesso, foi um webinar realmente muito acessado, com muita presença, uma grande audiência ao vivo e também observamos na taxa de acessos desse webinar, da nossa página no YouTube, uma taxa realmente muito elevada, mais de 7.000 acessos da versão em inglês e aproximadamente 4.500 acessos na versão em português, mostrando o quão importante é esse assunto e o quão interesse leva ao nosso público, aos anestesiologistas e demais médicos, no controle da via aérea difícil. Então, sem mais atrasos, eu gostaria de passar a palavra à professora Norma Sueli Pinheiro Módulo, que é professora titular do Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, e a professora Norma já é tradicional na revista, a longo prazo contribui com a revista, com seus artigos e também com as suas revisões, foi co-editora do Brazilian Journal of Anesthesiology e é a atual editora associada do Brazilian Journal. Por favor, professora Norma, tenha a palavra. Bom, obrigada, André. Eu queria agradecer, né, esse convite para a gente poder fazer esse webinar e agradecer a todos os... já estou vendo que nós estamos já com 46 aí já participantes, né? E eu só queria contar um pouquinho como é que foi que surgiu a ideia, né, desse tema especificamente, que foi publicado aí em janeiro na Abidjan, e, e foi assim, que eu acho que é um tema que para os anestesiologistas, maior desafio, né, para os anestesiologistas. E esse tema ele surgiu quando a SBA, quando eu ainda fazia parte da Comissão de Educação Permanente, e foi pedido para o Abel, que na época era presidente da comissão, que a gente fizesse alguns guidelines, que no fim a gente achou melhor que nós não seguimos aquela metodologia rígida de guideline, e aí resolvemos para recomendações, né, André? E foi assim que surgiu a ideia da via aérea, né, pensando, e isso faz mais de 2 anos, né, que a gente começou esse trabalho. E aí, para montar, então, o grupo, se vocês forem olhar os autores, né, são as pessoas que realmente gostam de anestesia pediátrica, divulgam anestesia pediátrica, tanto em aulas como também na parte prática, né, nos tipo do CIAPED, do SAAP, né, aquela divulgação da parte prática, não só da teoria da, da anestesia pediátrica, né? E, além de tudo, são grandes formadores de anestesiologistas pediátricos, né? Que geralmente, além de tudo, né, hoje tem surgido em alguns centros, né, a especialização, o R4 em anestesia pediátrica, né? Que isso é muito bom, né? Então, esse time foi um time maravilhoso, né? Eu acho que foi um trabalho assim muito bem feito, foi assim, o pessoal realmente se empolgou e participou, né? E aí também gostaríamos de agradecer a SBA, né, que deu essa oportunidade da gente divulgar esse trabalho, né, André? E a Abidjan, né, que realmente nosso objetivo era esse, né? Era divulgar principalmente para os anestesiologistas brasileiros, né? E Abidjan, nós sabemos que é o periódico de maior alcance no Brasil, né? E então, eu acho que o trabalho foi concluído, né? A publicação ela saiu então em janeiro,
e eu achei que ficou muito boa. E vocês desculpem, mas não foi não porque o trabalho não foi só meu, né, foi um trabalho muito em conjunto, foi muito legal essa participação de todos nessas recomendações, né. E então eu vou passar agora a palavra para a doutora Débora, vou apresentar a doutora Débora, né, que na verdade eu falo que a Débora, ela dispensa apresentações, né, mas a doutora Débora, ela tem especialização em anestesiologia pediátrica, que ela fez no Hospital Pequeno Príncipe, mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, São Paulo, MBA em Saúde pelo INSPER do Einstein, diretora do Serviço de Anestesiologia Pediátrica da SAP e trabalha no hospital, é chefe, né, do Hospital Infantil Sabará e Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Então, a Débora vai proferir, então, vai mostrar para a gente, então, esse trabalho, né. Então, Débora, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Agradeço a SBA, agradeço a Bijan, a André, a professora. É, é um prazer, né? É uma honra participar e poder divulgar, né, sobre anestesia pediátrica, porque a gente sabe que essa população muitas vezes é uma população carente de evidências, né, professora? Então, quando a gente pode fazer um trabalho É assim legal, tudo off-label, não tudo é? off-label. É Pois duro, é, né, quando a Débora? gente consegue fazer um trabalho assim legal, a gente realmente fica muito orgulhoso, né? E parabenizar a SBA pela iniciativa. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Compartilhou? Vocês estão vendo minha Compartilhou, tela? compartilhou. Então, quando a gente pensa na via aérea pediátrica, né, ela é uma situação muito diferente do adulto, né? E o objetivo desse trabalho, dessas recomendações, é justamente a gente ter um racional para que nos facilite na tomada de decisão quando a gente se depara com a via aérea antecipada ou não antecipada na criança. E devido a todas as características, né, dessa população, a gente sabe que a via aérea difícil inesperada na criança, ela tem uma menor incidência do que em adultos, mas quando nós pensamos em recém-nascidos e lactentes, eles também são diferentes das crianças mais velhas. E essa faixa etária, a gente encontra uma maior incidência de intubação difícil. A via aérea difícil antecipada nem sempre é aplicável, porque muitas vezes a gente não consegue identificar fatores de risco para essa via aérea difícil nessa faixa etária. E, além disso, pelas características fisiológicas, essas crianças apresentam uma maior incidência de hipoxemia associada à intubação traqueal. Esse é um artigo super importante na anestesia pediátrica, que é o Nectarine, e ele traz algumas reflexões muito importantes para a gente. Ele chama atenção que essa população de recém-nascidos, aqui foram incluídas crianças abaixo das 60 semanas de idade pós-conceptual, e ele chama atenção que essas características fisiológicas, né, anatômicas e fisiológicas, decorrentes do crescimento, do desenvolvimento principalmente do crânio e da própria via aérea inferior, elas levam a dificuldades em relação ao acesso à via aérea e uma menor capacidade de um período seguro de apneia, que levam a uma via aérea difícil fisiológica, né? Diferente do adulto. Ele chama atenção que nesses pacientes avaliados nesse estudo, apesar da maioria dos pacientes terem classificação Cormack 1 e 2, houve um número muito elevado de tentativas. E aí ele chama a atenção para a necessidade da experiência do profissional, que ele relaciona esse número maior de tentativas, muitas vezes, a inexperiência com a via aérea nessa faixa etária. Que em 50% das crianças que foram classificadas com Cormack menor do que 3, a estratégia mais utilizada foi troca de lâmina e a utilização de bugie, e foram realizadas no mínimo 2 tentativas para o sucesso de intubação.
chamando atenção, então, para essas diferenças fisiológicas dessa população. E o que esse autor traz como, esses autores, né, trazem como reflexão? Que a gente deve, então, somar esforços para reduzir o número de tentativas de laringoscopia direta nessas crianças, principalmente, então, lançando mão da utilização dos videolaringoscópios e da fibra óptica, né? Que a gente deve lançar mão da oxigenação apneica para aumentar o período seguro de apneia nessa população e que existe uma necessidade urgente, né, do desenvolvimento de guidelines para essa população de neonatos lactentes e o treinamento dos anestesiologistas para o acesso da via aérea pediátrica. E aí fica como reflexão esse editorial que eu acho que é fenomenal, né, quando a gente pensa na via aérea difícil, que é um momento de se mudar o paradigma, né, no gerenciamento da via aérea pediátrica. Muito mais importante de qual o dispositivo ou da intubação, é mais importante o alvo, né? Então, o que a gente deve focar é em manter a ventilação e a oxigenação muito mais do que a tentativa de intubação a qualquer custo. Então, como considerações para a realização dessas recomendações, né, nós buscamos organizar as estratégias para o manejo da via aérea difícil em crianças, através de revisão de literatura e da experiência desse grupo de profissionais envolvidos, como a doutora Norma já orientou, né, explicou. O foco foi realmente manter, né, a oxigenação efetiva nessas crianças, muito mais do que qualquer tentativa de intubação, limitar o número dessas tentativas, porque elas levam, né, a complicações graves, com o objetivo de diminuir trauma, estimular a transição no cuidado rápida, né, na falha da tentativa, consequência de manobras, um apoio à tomada de decisão e às estratégias em cada fase, diminuir a carga cognitiva por meio de um fluxograma, então isso vai ajudar também, né, de uma forma rápida a direcionar a estratégia na vigência da via aérea e também trazer uma reflexão sobre o comportamento humano e principalmente em relação ao treinamento para situações de estresse. Quando a gente pensa na construção desse tipo de recomendação, de guideline, né, esse artigo ele traz que a gente deve abrir a caixa, né, para que a gente tenha um guideline, uma recomendação que seja amplamente aceitável, ela precisa ser simples, intuitiva, fácil de memorizar, ser prática, né, e ser aberto, ser aplicável e adaptável a diversas situações. E a gente sabe que o nosso país é assim, né? É um país que tem diversas realidades diferentes, né? Então, a gente deve incluir locais, recursos e a expertise daquele local onde a gente trabalha para poder aplicar, então, essas recomendações. Em relação à via aérea difícil antecipada, nós temos 3 grandes estudos na população pediátrica que trazem dados muito importantes. O PED, que é o Registro de Via Aérea Difícil em Crianças, um estudo americano, ele traz, ele avalia crianças abaixo de 18 anos de idade com uma incidência de 0,2 a 0,5% de intubação difícil, sendo que 80% dessas vias aéreas difíceis são reconhecidas, com uma incidência de 2% de falha, mas uma incidência de complicação em torno de 20%. E aqui inclui, né, complicações graves, né? Um outro estudo importante que eu já citei, o APRICO, que avalia também um número grande de anestesias em crianças abaixo dos 15 anos de idade, encontra uma incidência semelhante de 0,28% de intubação difícil e 1% em crianças abaixo de 1 ano, chamando a atenção para essa população específica aqui de lactentes, né? Que o risco de evento adverso respiratório grave foi maior do que 50% e com um índice de falha de 0,08%. E esse estudo que eu já mostrei ali, né, as reflexões do Nectarini, que avalia quase 5.000 recém-nascidos abaixo de 60 semanas de idade pós-conceptual, recém-nascidos e lactentes, e aqui chama muito a atenção. A incidência de via aérea difícil nessa população chega a quase 6%.
né? Sendo que 2/3 delas são não reconhecidas, e 0,13 são situações onde a gente tem dificuldade de intubar, mas também dificuldade de ventilar, o que chama atenção, então, para o risco dessa população, principalmente as crianças aí abaixo de 60 semanas. E quais são os preditores da via aérea difícil antecipada na criança? Além de todas aquelas anomalias congênitas que a gente conhece, as síndromes genéticas, né? As lesões adquiridas que podem gerar retração, tumores, instabilidade cervical, chama atenção hoje as publicações para a dificuldade do profissional, a necessidade do treinamento do profissional no acesso da via aérea pediátrica. E outros preditores morfométricos que são muito importantes na pediatria: a restrição da extensão da cabeça, o pequeno espaço submandibular anterior, né, que chama muita atenção, principalmente na laringoscopia, o tamanho da língua, principalmente aquelas síndromes que têm uma protusão de língua, os dismorfismos craniofaciais e as distâncias lábio inferior mento e tragos-boca. Esses fatores chamam atenção para o risco de uma via aérea difícil que pode ser antecipada. E abaixo dos 2 anos de idade, o que nós observamos? Que esses preditores, abertura de boca, o índice acrômio axilo supraesternal, a distância externo-mento, a própria circunferência cervical, são preditores ruins, né? Os preditores bons nessa faixa etária, abaixo de 2 anos, são preditores bem genéricos, ó, idade abaixo de 6 meses, peso abaixo de 5 quilos e altura menor do que 60 centímetros. Então, muitas vezes, um exame acurado da via aérea não traz os fatores de risco para antecipar uma via aérea difícil nessa população. Esse estudo PED, que eu já citei, né, ele trouxe, então, essa incidência de 2 a 5 dificuldades de intubação a cada 1.000 tentativas, né, com 80% dessas intubações difíceis sendo antecipadas. E o que os autores mostram para a gente? Que a taxa de sucesso na primeira tentativa, quando se utilizou a laringoscopia direta nesses pacientes, foi de apenas 3%. Mas essa foi a técnica utilizada na maioria das crianças, em torno de 46% das vezes nós utilizamos a laringoscopia direta. E quando a gente observa a taxa de sucesso da broncofibro e da vídeo, foi em torno de 50% na primeira tentativa, mas essas estratégias foram menos utilizadas, que é aquilo que o Nectarini chama atenção, que a gente deve também implementar a utilização desses dispositivos na prática pediátrica. Nesse outro estudo que avalia e compara a utilização da fibra ótica através do dispositivo supraglótico com a videolaringoscopia, eles avaliaram o manejo da via aérea difícil em 14 centros, né, e avaliaram a incidência de hipóxia e eventos adversos relacionados ao número de tentativas. E o que os autores demonstram? Que a realização da fibroscopia através do dispositivo supraglótico, ela se comparou à videolaringoscopia em termos de sucesso na primeira tentativa, em torno de 50% a 60%, com essas técnicas, mas a fibroscopia através do dispositivo supraglótico em crianças abaixo de 1 ano foi superior quando comparada à videolaringoscopia, com uma incidência de sucesso de 54% contra 36%. E as taxas de complicação com as duas técnicas foram semelhantes, mas a hipoxemia foi menor quando se utilizou a fibra ótica através do dispositivo supraglótico como primeira tentativa, porque com essa técnica, muitas vezes a gente consegue ofertar oxigênio através do dispositivo supraglótico, melhorando, então, o tempo de apneia desses pacientes. Em relação aos videolaringoscópios, nos últimos anos a gente viu um boom, né, de número de dispositivos que são utilizados na pediatria, na videolaringoscopia. E o que é importante a gente entender que nós temos videolaringoscópios não angulados, que são semelhantes à laringoscopia padrão, né, e os hiperangulados, que são dispositivos que são feitos justamente para que tenha uma hiperangulação, para que a gente tenha uma melhor visualização. O que a gente observa hoje é que muitas vezes esses não angulados eles podem ser utilizados tanto
com o objetivo de ensino, para você mostrar a laringoscopia convencional, como é feita, né? Podem ser utilizados como o laringoscópio convencional, mas o hiperangulado, muitas vezes a gente tem uma melhor visualização, mas muitas vezes existe a dificuldade de progressão do tubo. Então, às vezes, você visualiza a via aérea, mas tem dificuldade de canular a traqueia. E isso se deve justamente, né, por essa hiperangulação. Então, exige um treinamento para que se utilize essas técnicas, mas elas são as mais adequadas nessa população que tem uma via aérea mais difícil. E a oxigenação apneica, o que se preconiza hoje é que a gente ofereça uma fonte de oxigênio durante a tentativa de laringoscopia, principalmente naquelas crianças abaixo de 1 ano. Esses autores, fizeram esse estudo com o objetivo de gerar uma oxigenação nasal apneica em crianças que foram intubadas por especializandos, por residentes inexperientes, com o objetivo de prolongar o intervalo da laringoscopia antes do início da dessaturação. Incluíram crianças de 10 meses a 8 anos e utilizaram uma cânula nasal com um fluxo de 5 litros por minuto. E quando a gente observa aqui no gráfico, os pacientes que receberam o oxigênio via cânula nasal tiveram um período de apneia seguro muito maior do que aqueles que não receberam, né? Com um prolongamento aí de mais de 100 segundos para a laringoscopia, o que torna muito mais seguro, né, esse momento da laringoscopia, principalmente se a gente não tem a proficiência de fazer isso com frequência. E o que é sugerido, então, hoje na literatura? Que em neonatos e lactentes a gente ofereça uma fonte de oxigênio em torno de 0,2 ml por quilo por minuto nessa faixa etária, e em crianças maiores de 6 a 10 litros por minuto no catéter nasal. Então, a oxigenação apneica trazendo aí um benefício. Todas as vezes que a gente se deparar com uma via aérea difícil pediátrica, o primeiro ponto em qualquer, né, recomendação é chamar ajuda. E de preferência que a gente chame ajuda da pessoa mais experiente. Então, na via aérea antecipada, o ideal é que a gente possa abordar esse paciente, às vezes em 2 anestesistas, né? Ou com aquele anestesista que é aquele colega que tem a maior proficiência na via aérea difícil. E das nossas recomendações, nós criamos esse flip chart, posso chamar assim, ou fluxograma, né? E na via aérea reconhecida, está lá, ó, como primeiro ponto, né? Chamar ajuda. E antes de abordar a via aérea, então, avaliar todos esses pontos que eu trouxe desse racional, né? Analisar os preditores da via aérea difícil, história de síndrome ou malformações, avaliar se existe retrognatia mandibular, e nas crianças abaixo de 6 meses ou peso abaixo de 5 quilos, já considerar como uma via aérea difícil reconhecida. Examinar a criança e avaliar qualquer condição que possa dificultar a intubação ou a ventilação. Decidida a técnica anestésica, a gente deve priorizar a técnica que mantenha a ventilação espontânea, priorizando a oxigenação, seja com catéter nasal ou com catéter faríngeo, garantir analgesia, tônus e patência de via aérea. E se o paciente evolui com apneia, então aqui priorizar a oxigenação apneica por catéter nasal ou faríngeo, e a previsão e identificação de boa visualização, a gente deve considerar, então, aqui já o uso do relaxante neuromuscular para garantir o acesso à via aérea e à ventilação. Sempre evitar os planos anestésicos intermediários, né? Sempre preferir a criança ou mais desperta ou mais profunda, justamente para diminuir o risco de complicações respiratórias como laringoespasmo. Do material que a gente deve ter separado no nosso arsenal, deixar dispositivo que a gente tem disponível no nosso hospital e que a gente tenha proficiência em utilizar, seja broncofibro, né, se você tiver a habilidade, associar um dispositivo supraglótico e fazer a fibro por dentro do dispositivo, isso traz segurança para o procedimento na criança, e utilizar o videolaringoscópio, aquele que você tenha maior experiência. Então, esse deve ser a abordagem inicial. Durante a abordagem, otimizar a primeira tentativa. Então, a primeira tentativa deve-se priorizar a boa ventilação e oxigenação, otimizar o posicionamento da criança,
Criança abaixo de 2 anos, coxinha sobre os ombros, o sniff position, boca entreaberta, né, jaw thrust, isso traz uma possibilidade de ventilação melhor nessa população e priorizar o dispositivo e a técnica de maior proficiência na primeira tentativa, né? E associar dispositivos, muitas vezes a gente associa o dispositivo videolaringo com a fibra ótica, mais o fio guia, o bugie e o frova, né? E limitar as tentativas, esse é um ponto alto aqui, porque a gente deve limitar as tentativas no máximo em 4, pelo risco de complicações. E a cada tentativa, modificar a estratégia. Ou a gente modifica o operador, ou a gente modifica a estratégia. Lembrar de utilizar a lâmina reta em criança abaixo, né, de 2 anos. Lembrar de modificar o posicionamento para que a gente tenha sucesso. Se isso não funcionar, a gente deve considerar o uso do bloqueador neuromuscular e considerar o resgate com dispositivo supraglótico. Sempre preferir os dispositivos com o canal de intubação que a gente também tem, né, na população pediátrica. E limitar também a tentativa do supraglótico no máximo em 3 tentativas. E se não funcionou, pensar então em acordar o paciente, né, considerar essa hipótese, reverter medicações e acordar a criança. E a via aérea difícil não reconhecida, naquele registro no PED, essa é a situação mais grave e existem alguns fatores que são fatores de risco independentes para a complicação. São eles mais do que 2 tentativas, peso menor do que 10 quilos, distância de tiramento curta e laringoscopia difícil quando se fala em corma que maior que 3 ou falha na primeira tentativa. Esses 4 fatores são considerados os fatores de risco independentes para complicações. E o que a gente observa aqui nesse gráfico, até 2 tentativas de intubação, a gente tem uma incidência de complicações aí em torno de 0,15. Mas conforme aumenta o número de tentativas, a gente observa aqui que para cada tentativa se aumenta em 5 vezes o risco de complicações. Então, é muito importante realmente a gente limitar as tentativas de laringoscopia direta na criança. E quando ele traz essa análise da intubação difícil antecipada e da não antecipada, a gente observa que o sucesso nas duas situações é alto, né? Em torno de 99%, 95%. A falha na não antecipada é maior, mas quando a gente observa a incidência de complicações, ela é muito maior na não antecipada. E dos eventos graves também, né? Em torno de 6% de eventos graves nessa população, sendo 3% evoluem com parada. E dos eventos não graves, 22% nessa população de não antecipada, sendo que 15% evoluem com hipoxemia. Lembrando que a hipoxemia na criança é muito grave, né? Pode evoluir com a parada. Então, ele faz a reflexão da importância do preparo da equipe, da experiência e do equipamento ideal na abordagem, né? Que normalmente nessa situação não antecipada, muitas vezes essa situação de surpresa ela gera, né, um estresse da equipe, né? E muitas vezes a gente não está com a pessoa mais experiente em sala e a importância, mais uma vez, da administração passiva de oxigênio. Então, a gente vê que essa é uma recomendação frequente, né, na população pediátrica. Em relação à ventilação difícil sob máscara na criança, esse é um artigo mais antigo, mas ele trouxe uma incidência de 6,6% de ventilação difícil sob máscara e chama a atenção que a ventilação sob máscara difícil ela é muito mais frequente na pediatria do que a intubação difícil, chamando a atenção para a proficiência dessa manobra, como ela é importante para salvar as crianças, né? E que não existe uma relação entre a intubação difícil e a ventilação difícil sobre máscara. Então, essa habilidade da ventilação bolsa-máscara é uma habilidade essencial do anestesiologista que trabalha com criança. Então, é muito importante que a gente faça o treinamento, né, dos nossos residentes, dos nossos colegas, e esses autores, eles trazem essas considerações que
de um modo geral, o anestesista gosta muito hoje de aprender a utilizar diversos dispositivos, né? Então, a gente quer aprender a usar o vídeo, o fibro e diversos dispositivos. E a ventilação sob máscara facial, ela se torna um mero aprendizado que vem junto com a intubação traqueal ou com a passagem da máscara laríngea, mas que a gente deve levar tempo e demonstrar como se faz a manobra adequada, justamente para conseguir uma ventilação efetiva. E aqui o que ele mostra, esses autores trouxeram, ele classifica em graus a ventilação adequada sobre máscara, e ele mostra, né, que nesse grau A a gente tem o platô da ventilação alveolar presente na curva da capnografia, no grau B não tem o platô, mas ele está acima de 10 milímetros, e no C e D ele considera inadequado. E dentre as manobras, a ventilação com duas mãos é a que traz a maior efetividade na população. Então, de um modo geral, a gente posicionar a via aérea com as duas mãos, realizar a manobra e fixar a máscara dessa forma é o que vai trazer a melhor performance ventilatória, né? Então, ele diz que a gente realmente deve cuidar em ensinar, né, essas manobras da população pediátrica, que elas são muito importantes. Então, eu trouxe aqui essa imagem, né? Então, a manobra, a gente posiciona a criança com o coxim sobre os ombros ou uma rodilha, né, onde encaixa o occipício. A manobra é o jaw thrust, então a gente faz a elevação do ângulo da mandíbula com a boca entreaberta. A máscara deve vir da glabela sobre o sulco nasolabial e descansar em cima da parte óssea, da parte do mento, e os dedos, ó, a gente mantém no jaw thrust e os dedos em cima da máscara. O espaço submandibular anterior deve estar livre, porque essa musculatura só se desenvolve com a fonação. Então, esse espaço é muito delgado, ele não acomoda a língua na criança, que é muito maior e protusa para dentro da cavidade, e se a gente colocar o dedo na parte óssea ou nessa parte desse tecido que é muito delgado, a tendência é jogar a língua contra o palato e gerar mais obstrução. Então, a manobra adequada da ventilação do neonato e do lactente deve ser essa manobra, e a gente deve, então, treinar e ter proficiência quando atender crianças nessa faixa etária. Esse é um artigo que saiu agora, em 2023, eu acho que ele nem entrou nas nossas recomendações, se não me engano, ele saiu um pouco depois que ficou pronto, mas ele traz dados muito importantes e que a gente acabou considerando pelas outras publicações, mas olha, traz mais uma vez que a ventilação difícil sob máscara, ela tem uma incidência de 9% nas crianças, muito maior, né, até do que aquela incidência de 6% da intubação difícil no neonato. E que nesse grupo aqui, houve uma incidência de ventilações impossíveis sobre máscara, né? 70% desses pacientes eram pacientes portadores de síndromes genéticas, abaixo de 1 ano de idade, e com peso menor do que o percentil 5 ou maior do que o percentil 95. Então, os extremos de peso, né? O baixo peso e o grande peso na criança. Mas aqui traz um dado muito importante, que 34% desses pacientes foram resgatados com máscara laríngea, e 71% dos pacientes com dificuldade de ventilação tiveram sucesso com a ventilação sob máscara laríngea, no grupo de ventilação difícil, e no impossível, 48%. Então, muito importante a máscara laríngea no resgate. E que o bloqueador neuromuscular, a utilização dele melhorou ou não modificou a ventilação, mas em nenhum dos casos piorou. Então, a gente deve pensar na utilização do bloqueador na vigência de uma ventilação difícil. O dispositivo, a máscara laríngea recomendada para o resgate nessas situações, de preferência, são as de segunda geração, que possuem aquele canal de aspiração gástrica, porque vai permitir esvaziar o estômago e que a distensão pode ser um fator também que leve, né, à dificuldade de ventilação nas crianças. Esses autores chamam a atenção que na dificuldade de ventilação, o manejo, a gente deve considerar as causas anatômicas e mecânicas, né, relacionadas a posicionamento, a técnica, a hipertrofia, né, adenomidoliana,
regurgitação e distensão gástrica, e as funcionais, relacionadas a plano anestésico, laringoespasmo, às vezes a rigidez torácica, né, decorrente do uso de opioide, e o broncoespasmo. E aí o tratamento nessas situações que eu vou explicar melhor aqui no nosso guideline. Então, na situação não reconhecida, nós podemos nos deparar com a dificuldade para ventilar, com a dificuldade para intubar e com a dificuldade para intubar e oxigenar, que é a situação que a gente não quer chegar, né? Em todas elas, a primeira coisa a se fazer é chamar ajuda. Então, se eu me deparo com uma dificuldade para ventilar não antecipada, eu devo pensar inicialmente se existe alguma causa anatômica, queda de língua, presença de secreção, hipertrofia adenomidaliana, priorizar novamente a oxigenação, posicionamento, ajustar a máscara facial, adequado o tamanho e otimizar o selo da máscara. Então, se a criança tem sonda, qualquer coisa que impossibilite um selo adequado, é importante que a gente otimize o selo e realizar a manobra, tração do ângulo da mandíbula, boca entreaberta e a língua descolar aquela língua do assoalho da boca em neonatos, né? Justamente para criar esse espaço para ventilação. Considerar cânulas oro e nasofaríngea. Em crianças, a gente, sempre que possível, utilizar nasofaríngea, que são mais maleáveis, e tratar de distensão gástrica. Distensão gástrica, lembrando que a ventilação da criança é muito abdominal, então a distensão gástrica ela vai ser um fator que vai limitar a ventilação. Então, é muito importante observar e tratar. Excluir causas funcionais, laringo, broncoespasmo e a rigidez muscular. Priorizar novamente a oxigenação e posicionamento, ajustar a máscara, e aqui sim, aspirar secreções da cavidade oral e administrar fármacos. Então, o propofol e os bloqueadores neuromusculares, se a gente tiver laringoespasmo, e salbutamol e adrenalina, se o diagnóstico for de broncoespasmo. Se essas estratégias não funcionaram, a gente vai considerar o uso do relaxante muscular, resgatar com supraglótico. E aqui, aquele supraglótico que eu falei, com canal de aspiração. No máximo, também 3 tentativas. Ou resgate com a intubação traqueal, no máximo 4 tentativas. Se a gente dessa situação, né, não conseguir intubar, a gente também vai otimizar a próxima tentativa. Então, a primeira tentativa de intubação deve sempre ser a melhor tentativa. Então, priorizar novamente ventilação e oxigenação, posicionamento, avaliar se o plano anestésico e o relaxamento são adequados para intubar, né? Intubar uma criança fora de plano ou sem relaxamento adequado pode gerar mais complicações, e priorizar, então, utilizar aqui um videolaringoscópio, se a gente tiver disponível aquele que a gente tenha maior proficiência. Ou, então, se eu tentei com uma lâmina que não foi a reta, a gente deve trocar nas crianças abaixo de 2 anos para uma lâmina reta, ou associar dispositivos, como fio-guia, bugie ou fralda. Limitar as tentativas, como eu falei, no máximo 4, e a cada estratégia, a cada tentativa, modificar a estratégia, priorizando utilizar as estratégias que a gente tem maior treinamento. Se a tentativa de intubação não funcionar, mais uma vez, relaxamento muscular e resgate com dispositivo supraglótico. Então, o dispositivo supraglótico, nas recomendações pediátricas, eles aparecem em todas as situações, na dificuldade antecipada, na dificuldade não antecipada, tanto de ventilação como de intubação. Então, é muito importante que a gente tenha mais de um tipo de dispositivo no nosso kit, né? Para que a gente tenha um com canal de aspiração e um tipo diferente que me permita, por exemplo, uma intubação através do dispositivo. Então, o ideal é que a gente tenha 2 dispositivos diferentes no nosso serviço, limitando também no máximo em 3 tentativas. E se não deu certo, então considerar reverter medicações e acordar a criança. E aqui a situação que a gente não quer chegar, né? Essa situação é a situação que a gente deve evitar a todo custo. Então, o tempo todo a gente coloca lá nas recomendações, priorizar a ventilação e oxigenação, porque a gente não quer se deparar com essa situação, não intubei e não oxigenei, estou com dificuldade de ventilar e oxigenar. Sempre manter as tentativas de ventilação e oxigenação.
considerar acordar o paciente e reverter as medicações. Se isso não funcionou, se a minha criança está instável, dessaturando, com bradicardia, a gente deve considerar a atuação do cirurgião. E isso aqui é muito importante, porque ao longo dos anos, nós anestesiologistas, nós somos treinados para acreditar que na situação não intubo, não ventilo, a gente deveria partir para um acesso cirúrgico de emergência. E o que a gente observa na população pediátrica é que a gente não conhece a incidência da situação não intubo, não ventilo, é um evento raríssimo, né? E por ser um evento raríssimo, ninguém tem experiência com essa situação. Então, nessa situação que a gente se depara com um acesso cirúrgico de emergência, lógico que numa tentativa heróica, se a gente não tiver mais nada, né, o que fazer, a gente vai tentar o acesso frontal, cervical na criança para ventilar, mas a gente não tem nenhuma evidência, inclusive, de qual é a melhor técnica. Se são as técnicas percutâneas, se são as técnicas com bisturi e guia, né? Então, o que ele diz, o que esses guidelines trazem para a gente hoje, a literatura mostra que o mais importante é que a gente tenha o treinamento para resgatar a via aérea difícil antes de chegar nessa situação, e que a gente deve limitar todas as tentativas para que a gente não tenha complicações que nos coloquem nessa situação, que é uma situação de altíssima morbimortalidade. Então, essa situação deve ser evitada a todo custo. Mas, se acontecer, o ideal é que a gente tenha um cirurgião pediátrico ou um otorrino, a depender do tipo de serviço para atender. E hoje, até a American Society, o ASA, recomenda que dentro dessas recomendações de manejo de crise, é muito importante que a gente tenha treinamento não só nas técnicas, mas também o comportamental. Então, a gente vê lá que chamar ajuda é uma prioridade, antecipar e planejar, né? Mobilizar recursos, utilização de métodos cognitivos, a liderança é muito importante, definição de funções, comunicação efetiva. Então, ele traz que os recursos humanos, nos eventos adversos graves de via aérea difícil, 40% das vezes eles são decorrentes de falhas humanas. Então, a gente deve treinar também o comportamental para que, quando se deparar com essa situação, a gente se mantenha, né, no foco para realizar o passo a passo e as decisões de uma maneira estratégica para que não culmine naquelas situações ruins, né, não intuba, não ventilo. E hoje é preconizado que a gente utilize recursos cognitivos. O que são isso? Todo o ser humano, quando exposto a uma situação de estresse, muitas vezes ele pode ter dificuldade de acessar, né, recursos cognitivos que a gente tem em mente. Então, aquele guideline, aquela sequência de passos que eu sabia, muitas vezes naquele momento de estresse eu posso me esquecer. Então, os recursos cognitivos são justamente esses flip charts, os fluxogramas, os guidelines que a gente deve usar no momento da crise, né? Do mesmo jeito que na parada a gente tem a pessoa que marca o tempo, que avalia, né, do lado de fora da situação, na situação de via aérea também. Então, a gente pode ter uma pessoa fora da situação, olhando o guideline, a recomendação e falando para a gente, olha, o próximo passo é esse, o próximo passo é esse, porque o recurso cognitivo, ele vai trazer a possibilidade da gente não incorrer nem num erro de fixação, fixar num diagnóstico errôneo, ou num fechamento precoce, né, onde eu fecho um diagnóstico precoce e não consigo enxergar o leque de diagnósticos diferenciais da situação. Então, esses recursos, eles trazem essas possibilidades. E para que a gente tenha segurança no nosso manejo de crise, é muito importante isso hoje, né? A cadeia de sobrevivência perioperatória, né? A jornada segura do paciente. Não só o checklist de segurança na nossa rotina, no dia a dia, mas implementar nos nossos serviços os checklists de manejo de crise, né? E os manuais de emergência, e os protocolos e as transferências de cuidados de forma adequada e implementar na nossa prática o uso desses auxílios cognitivos
E, principalmente, olha, o uso do debriefing e discussão dos eventos críticos. Hoje, sabe-se que quando a gente senta e discute um evento crítico com seriedade, a gente aprende muito mais, né, do que se a gente ficar estudando só na teoria. Então, a gente deve implementar nos nossos ambientes de trabalho sistemas abrangentes de segurança dentro do ambiente cirúrgico para eventos de rotina, mais para aquelas situações de crise. A gente deve implementar não só o treinamento técnico, como a gente falou, né, aqui o tempo todo, da proficiência com as diversas técnicas para o acesso da via aérea da criança, mas também criar essa cultura de segurança, onde a gente utiliza também estratégias comportamentais para direcionar uma situação de crise com segurança para a população pediátrica. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos pedir para quem tiver questões, mandar no QIA, né, Débora? Que fica mais fácil do que a gente deixar no chat. Tem uma questão aqui no... Débora, a aula foi perfeita, né? E é isso, né, que eu fico vendo, né? Do adulto, hoje faz intubação acordada. Na criança, isso não é possível, né? E é isso, né? Em vez da gente ficar lá tentando entubar. Então, eu acho que o guideline ele mostra bem isso, né? E assim, aqueles pontos que eles batem bastante, ofertar oxigênio, né? Então, o negócio é oxigenar sempre, né? Não tem necessidade de ser entubar sempre, mas oxigenar sempre e sempre trocar de estratégia de pessoas, né? Então, eu acho que isso é super importante, né? Chamar ajuda, lógico, né? E trocar o dispositivo que você usou, ou você otimizar, às vezes você não colocou coxim, né? Às vezes você não tá usando uma lâmina adequada, deixar sempre o resgate do supraglótico, né? Então, eu acho que esse ponto, assim, eles discutem bastante, né? E eu acho que isso ajuda muito nesse tipo de abordagem, né? O que É, você acha? na pediatria, né, professora? Como em tudo na pediatria, né? A gente tem uma carência muito grande de evidência, né? A Isso. gente, a Aham. gente não tem uma base de evidências robusta que fale a favor de uma estratégia ou outra. Então, o que a gente observa hoje é justamente essa tentativa de dirimir a complicação da dessaturação, né? Que pode sobrevir num evento grave na criança, Aham. né? Acho que isso é o mais importante, né? Hoje, o que todas as publicações chamam a atenção é para a gente evitar, principalmente, esses eventos de destruição, né? Então, Não entuba, não ventila. Isso daí é o cenário horroroso, né? Que ninguém quer mesmo, né? Mas que a gente tem que pensar exatamente para não chegar nisso daí, né? Porque aí até porque a reserva fisiológica é tão pequena nessa é, população que esse cenário não entubo, não ventilo, ele deteriora em minutos, né? é, Então, é uma criança que rapidamente evolui para parada, né? Então, não é um cenário que você tem um tempo hábil para fazer um procedimento cirúrgico, você vai ter uma criança parada, né? é. E tomara que tenha alguém que saiba fazer, né? Porque você vê, fazer uma abordagem, né, de uma fona numa criança muito pequenininha, quem que tem, né? Só mesmo os cirurgiões, os otorrinos, né? Porque a chance de você complicar, né? Levar uma complicação grave, se você nunca fez, mas porque é muito grande, né? É. Então, E tem que até tomar para um o pouco. cirurgião, às vezes, é difícil, né? É A depender difícil, da idade da é, criança. exatamente. Deixa eu ver aqui no chat, no QIA, Débora. Ó, não, é Marcelo Ramos, né? Não estamos mais em 2000, onde só havia supraglótico de primeira geração. Existe alguma justificativa para seguirmos usando supraglótico de geração em 2024? Em especial na pediatria, onde a distensão gástrica é especialmente importante. Não seria melhor padronizar segunda geração como default? É,
Obrigada, Marcelo, da pergunta. Sem dúvida, se a gente tiver o supraglótico de segunda geração com o orifício gástrico disponível, a primeira tentativa deve ser com ele, pela possibilidade da gente esvaziar. Mas quando a gente criou as recomendações, a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil. Até porque o supraglótico de segunda geração com o orifício gástrico na criança, o custo dele é bem superior em relação aos outros. Então, é difícil, não tem em todo lugar, né? Eu trabalho num hospital privado e num hospital público, e são realidades muito diferentes. Então, o que a gente quis chamar atenção na recomendação é que o importante é você tentar resgatar como supraglótico, né? E você deve usar o supraglótico que você tiver disponível. Agora, se você tiver a condição de ter 2 tipos diferentes, isso é importante, porque você pode modificar a estratégia. E se você tem uma criança onde tem a distensão gástrica e você tiver o supraglótico de segunda geração, sem dúvida, esse deve ser a sua escolha, né? Mas eu acho que o nosso objetivo foi esse, né, professora? Isso, né? Não tirar a possibilidades, né? Possibilidades. Porque é isso mesmo, né? As realidades são bem diferentes, né? Muito. Outra pergunta, Débora, é a experiência com catéter de alto fluxo na população pediátrica. É uma pergunta da Graziella e também da Vainice, que é sempre as 2 perguntas são a respeito de catéter de alto fluxo. Hoje, no Hospital Infantil Sabará, a gente usa high flow muito na UTI. Em alguns pacientes da via aérea, eles ficam com o CAF, aquelas crianças que fazem procedimentos sobre a via aérea, as epiglotoplastias, as laringotraqueoplastias, essas crianças ficam com esse catéter, mas a gente não usa para o acesso da via aérea difícil pediátrica de rotina. Até porque, mesmo no hospital privado, a gente ainda tem uma limitação em relação às operadoras, em relação ao pagamento. E lá mesmo no Sabará, a gente ainda tem uma limitação da utilização desse recurso no centro cirúrgico. A gente tem, inclusive, implementado o uso dele em algumas situações, mas a gente ainda não tem essa autorização full. Então, ele fica restrito para algumas situações, mas eles são utilizados nas crianças, principalmente crianças com bronquiolite, tem sido muito utilizado na UTI, e as crianças que são as crianças cirúrgicas de malformação de via aérea, são bastante utilizados. Deixa eu ver outro. O Pedro, boa noite, deu parabéns para a aula. Na situação de falha na primeira tentativa, como a lâmina curva em crianças menores de 2 anos, a lâmina reta deve ser uma opção para ser considerada, mesmo tendo menos experiência e menor proficiência com a lâmina reta? Pedro, obrigada pela pergunta. Essa pergunta é maravilhosa, né? Todos os residentes que chegam, a gente recebe muitos estagiários no Sabará e agora a gente tem, inclusive, o R4 de anestesia pediátrica, né? E, de um modo geral, todos os residentes que chegam querem entubar a criança com lâmina curva, né? E a gente sempre bate na mesma tecla. A lâmina adequada para a criança abaixo de 2 anos é a lâmina reta, porque esse espaço submandibular anterior, onde a língua se acomoda na laringoscopia com a lâmina curva, ele não existe na criança abaixo de 2 anos. A língua, ela tem uma inserção mais posterior, ela é grande, ela ocupa uma maior parte da cavidade oral, ela gera uma angulação maior da base da língua com a glote, e se a gente fizer a laringoscopia com a lâmina curva, isso todo mundo que já tentou fazer já viu. A gente faz a laringoscopia, a gente pinça a língua e a língua cai assim na frente, né? Por quê? Ela é muito grande e aquele espaço é hipoplásico, então ela não tem lugar para se acomodar, então ela cai em cima da lâmina. A lâmina reta, se a gente olhar, ela não tem nem o chanfro para acomodar a língua, então a gente entra com ela na ponta da língua e ela não faz aquela manobra
posterior, direita e esquerda, como a gente faz com a curva. Ela entra na ponta da língua e desce reto até a valécula. E na valécula a gente vai ter a opção de pinçar ou não, a depender da visualização da glote. Então, essa é a estratégia, porque essa lâmina reta, ela praticamente rechaça, esmaga a língua naquele espaço que é hipoplásico. Então, o ideal é que a gente sempre utilize a primeira tentativa com a melhor qualidade. E a melhor qualidade seria realizar com a lâmina reta. Então, isso é o que a gente vê em todos os guidelines pediátricos, né? É a recomendação que a gente troque pela lâmina reta. Então, se a gente vai trocar pela lâmina reta do insucesso, o ideal é que a gente faça a primeira tentativa ótima. Então, é legal a gente treinar muito, usar a lâmina reta. Começa a treinar em crianças maiores para quando for fazendo a menor, vai ser mais fácil, né? É muito interessante isso, como a gente, ao longo dos anos, perdeu esse treinamento, né, doutora Norma? Eu vejo Foi. que a maioria Ah, dos residentes que chegam no Sabará é. não entubam com lâmina reta. Não fazem isso nas crianças. Então, é muito, muito importante que a gente, eu acho que da mesma forma que o posicionamento da via aérea para ventilação sob máscara, a estratégia da laringoscopia com lâmina reta devem ser pontos assim que a gente deve sempre bater nessa tecla no treinamento prático, né? Viu, Débora, outro ponto que você levantou aí da ventilação com máscara, né? Ensinando a. Porque não é colocar a máscara e aí você faz a criança, ela fica obstruída, né? Na verdade, você tem que fazer a manobra adequada, né? Porque isso realmente vai salvar a vida, né? Não, eu sempre falo assim, se você souber fazer a manobra É, da ventilação adequada na criança, você já evoluiu, né? Em é, 50% da sua anestesia já está ganho, né? é. A sua criança já não vai dessaturar, o que é uma grande coisa, Lembrar do coxim, né? Porque muita gente não é? esquece do coxim, acha que o coxim tem que pôr só hora que você não enxerga nada, É, né? é. Eu gosto Débora, muito tem. da Oba, rodilha, assim, acho que é a da rodilha rodilha, né? A gente usa, mas mesmo o é coxim no ombro, né? coxinha no ombro do bebê É, pequeno, né? é. Paulo Sérgio Pinheiro Guimarães. Qual a opinião da professora Débora sobre o tubo laríngeo? Considera também como um recurso, haja superior às máscaras laríngeas? Boa noite, Paula. Obrigada da pergunta. Não tenho experiência com tubularíngeo em criança. A gente mostra até no curso, no CIAPED, o tubularíngeo, mas eu não tenho experiência. É, e em tudo que a gente lê, o recurso de resgate na criança é máscara laríngea, né? E hoje na pediatria a gente tem aquela máscara que é que é uma máscara própria para fibroscopia e para intubação. Então, Aham, acho que esses recursos para você resgatar a ventilação e tentar intubar através do dispositivo faz com que esse dispositivo seja sempre o preferido, né? Então, realmente eu não tenho experiência assim. Talvez ele seja um recurso interessante no pré-hospitalar, né? Que a gente sabe que ele é de fácil passagem, né? Então, talvez no pré-hospitalar, sim, mas dentro do ambiente de centro cirúrgico, eu acho que a máscara laríngea é imbatível. imbatível, também acho. Bruna Minomi. Boa noite. Gostaria de saber quais técnicas práticas usar para superar a dificuldade de progressão do tubo com videolaringoscópio hiperangulado. A Bruna é a R4 de Sabará, de anestesia Ah, pediátrica. é. Aí, ó. Está assistindo a aula, já ganhou um ponto, né, professor? E o Pedro é nosso R3, viu? Aí, né? Já ganhou um ponto também. Já ganhou um ponto. Bruninha tem várias técnicas, algumas técnicas, né, são da gente posicionar, muitas vezes a tendência da gente colocar o vídeo bem próximo e quando a gente está com a imagem bem centralizada, descer o tubo, aí ele bate, né, bate embaixo, bate em cima e não passa.
Então, a estratégia é você se posicionar um pouco mais à frente ou atrás, talvez, né? Que você tenha uma imagem mais ampla para você enxergar a ponta, né? E angular. E outra estratégia é você associar dispositivos. Então, às vezes, você descer, principalmente naqueles com canaleta, você descer na canaleta com um frova ou um buge, e aí passar o tubo, né? Ou quando você vai usar um sem canaleta, você fazer a curvatura do tubo exatamente igual a da lâmina para você alcançar a mesma posição da visualização. Então, na verdade, eu acho assim, a gente no Sabará, o hiperangulado que a gente tem é o Air Track. A gente usa muito em bebê pequeno e realmente, se você posicionar ele bem na visão da fenda, você vai ter dificuldade. Você tem que estar um pouco antes para você conseguir fazer essa progressão com facilidade. Outro aqui, Débora. Algum desses trabalhos avaliou pré-medicação e aumento da via aérea difícil não antecipada? Pré-medicação e aumento de via aérea difícil não antecipada, que eu me Que lembre, avaliou. não. É. O que tem são alguns estudos que comparam o acesso da via aérea difícil antecipada sob sedação ou anestesia geral, e que não mostra diferença. Agora, o uso da pré-medicação com a via aérea difícil, eu não me Para lembro de piorar, né? Para não meio me lembro difícil. de nenhuma relação, assim. Todos os É. trabalhos que avaliam fatores de risco para via aérea difícil não antecipada chamam atenção para os mesmos fatores de riscos da antecipada, né? Aquela idade abaixo de 1 ano, os percentis de peso, e aí, quando a gente pensa em síndromes, aí já é antecipada, né? É. Eu não me lembro, não. A Viviane Albergaria, ela pergunta, Débora, como você faz a oxigenação apneica nas crianças? Essa oxigenação apneica, hoje, que eles recomendam, a gente pode utilizar o catéter nasal, com aqueles fluxos altos, né, de 0,2 litros por quilo por minuto em crianças abaixo de 2 anos. Em crianças maiores, pode usar de 4 até 10 litros no catéter nasal. Se a gente utilizar o catéter, pode ser utilizado com catéter nasofaríngeo. Se a gente utilizar o catéter nasofaríngeo, aí o fluxo tem que reduzir muito, né? Porque a gente tem que lembrar que o fluxo alto ele pode, inclusive, fazer distensão gástrica até ruptura. Então, se a gente passar nasofaríngeo, a gente usa normalmente meio litro no máximo por minuto, então um fluxo bem menor. E também tem uma técnica que é descrita em alguns artigos que é bem interessante, que ele pega na lâmina do laringoscópio e ele coloca o catéter naquele cantinho assim da lâmina reta, coladinho, com um micropor, com um fluxo baixinho, e aí conforme você faz a laringoscopia, aquele Dando fluxo está fluxo. ali na via aérea, né, professora? É, Antigamente tinha uma lâmina, eu me lembro disso, tinha uma lâmina que tinha uma entrada para o oxigênio, não era? Uma lâmina reta? o que tinha. Pouco, assim, que colocava oxigênio, né? Nunca mais eu vi isso. Não É. sei se ainda existe esse dispositivo. Mas o negócio é deixar um catéter mesmo, né, Débora? Até na boca. Deixa lá perto da, Isso né? na faringe eu gosto É, também, a gente usa é. muito. A E Vainice principalmente se a Garcia, pessoa ela está te pergunta. treinando, né? Oi? E principalmente se a pessoa que está entubando é uma pessoa que está em treinamento, é muito bom É, você ver a técnica isso. de oxigenação, porque aumenta É, mesmo o tempo, né, da com certeza. laringoscopia. Tem uns trabalhos mostrando isso também, né? Eu vi uns que mostrando o tempo que de pessoas assim que não têm um treinamento, residentes, né? Que estão em treinamento, o tanto que melhora, né? Que aumenta o tempo aí para você facilitar a intubação mesmo, né? A técnica da dança do tubo se aplicaria? Dança do tubo? Eu também não sei o que Ah, que é a nisso dança me do pegou. Não sei o que é dança do tubo. a Vainice Garcia. Eu também não sei Eu dizer para conheço você. várias dancinhas, mas essa daí Essa, será que é virar? Hã? conte pra gente, Vanice, como que é essa dança do É, tubo?
Eu não sei o que é. Será que é aquela rodadinha que a gente dá no É, tubo, assim? O anestesista pediátrico sempre encaixa o tubo é. na fenda e dá aquela rodadinha, porque a fenda da criança, Principalmente se ela tem, tiver, né, se ela tem tiver balão, né? isso, ela tem o diâmetro superior maior, então a gente põe o chanfro e roda para ele passar por cima, né, e não por baixo. Aham. Mas eu não sei se é isso. Ela perguntou se Ah, aplicaria sim, para facilitar a a progressão do progressão do tubo tubo com com as as lâminas lâminas anguladas, hiperanguladas. hiperanguladas. Vanice, não sei dizer o que é a dança do tubo. Talvez se aplique. É, não sei Eu se também é só o fico movimento. pensando nessa Você sabe, André, rodadinha. o que É. é a dança do tubo? Conhece, André? Eu só Não penso na conheço. rodadinha, né? Só conheço a rodadinha. É. Provavelmente é essa mesma rodada, eu acredito. Uma outra Conhece, nomenclatura, Lorena, a dança do tubo? nomenclatura alternativa. É. Também só rodadinha. É, né? É. Imagino que sim, né? Professora Débora, eu tenho uma Eu vou me pergunta, não informar sei se melhor, Vanice, posso. depois vou te responder. Professora Norma, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Desculpa interromper. Primeiramente, parabéns, Débora. Excelente apresentação, brilhante, né? Obrigada. Espetacular a revisão. Então, para nós é uma honra, né, assistir a sua aula. A pergunta que eu faço é a respeito do último consenso europeu, que foi publicado em janeiro, né, de 2024 no British Journal. Se eu não me engano, o primeiro autor é o professor Nicola Disma, um grupo grande de autores, né, em relação ao nosso consenso, né, que foi publicado ali no mesmo período, mas que obviamente não teve acesso às informações que eles publicaram no europeu. Houve alguma diferença importante que ainda não seja possível de nós aplicarmos na nossa realidade ou não? Em princípio, basicamente as mesmas recomendações. Essa pergunta foi maravilhosa, né? Porque quando a gente pega as nossas recomendações e o consenso, eles são muito, muito semelhantes em relação às recomendações. Então, ele traz lá uma classificação, né, no grade daquela classificação, mas, de um modo geral, as recomendações são bem semelhantes. Então, eu acho que são duas recomendações bem parecidas. Quando ia publicar, né, André, a gente viu as recomendações, né, Débora? E a Foi. gente olhou e não tinha assim. A gente até Nada que colocou fosse um muito distoante, né? parágrafo, né? Mas Uhum, não tinha nada assim novo, vamos dizer uhum. assim, né? É, Para quem quiser ter acesso a esse consenso, eu também acrescentei no chat o link para o acesso Aham. direto do consenso europeu, mas realmente, pelo que eu observei, basicamente as mesmas recomendações, então Recomendação. isso é muito bom. isso é ótimo, né? Uhum. Deixa eu ver, tem mais 4 questões aqui. Deixa eu ver. Não, a Vaine só agradeceu. O Marcelo Ramos está te perguntando qual é a sua experiência com AirTrack em crianças pequenas. É melhor do que os não canulados? Marcelo, lá no nosso serviço, o primeiro dispositivo, o primeiro vídeo que foi padronizado foi o AirTrack. Que foi o primeiro que a gente teve disponível, né, canulado no Brasil. Então, há muitos anos a gente tem o AirTrack. Então, o que acontece é que a grande maioria dos profissionais tem Que treinou. proficiência com AirTrack, né? Então, quase todo mundo treinou com o AirTrack. E como a gente tem aquele que é possível pôr a câmera e ver no monitor, né? Então, para ensinar, tudo é ótimo. Então, eu tenho bastante experiência com esse dispositivo. Hoje, a gente tem outros dispositivos até no serviço, que não são os canulados. Mas, de um modo geral, em bebê pequeno, a gente acaba usando o AirTrack até pelo tamanho da lâmina. Então, ou a fibra, né? Ou a intubação com fibra. Mas o AirTrack, ele é o dispositivo que eu acho que mais se utiliza no nosso serviço, é o AirTrack. Então, é como a gente colocou na recomendação. A gente sabe que hoje a gente tem um arsenal de dispositivos enorme disponível. O importante é que a gente tenha proficiência com aquele que a gente tem É, disponível todo dia. Então, aquele a exatamente. gente tem que saber usar bem, né?
Porque às vezes a gente vai lá num curso e treina vários dispositivos, mas aí quando você chega no seu hospital, o que você tem é outro. Então, pô, o importante é que você, aquele que você tem, você saiba usar bem, né? Então, acho que isso é o que faz a diferença no desfecho, né? Certeza. O Paulo Sérgio Pinheiro Guimarães está te parabenizando, dizendo que é muito bom assistir suas apresentações, viu, Débora? Cada pau. Deixa eu ver, eu acho que tem mais um. Não, é do Paulo. E no chat, eu acho que é só mesmo parabéns aqui, né? Isso. Isso, não tem nenhuma questão. Eu acho que as questões foram essas, viu, Débora? Eu agradeço a oportunidade, foi ótimo. Uhum. Foi ótimo. Acho que eu vou passar a palavra para o André. Tem o Plínio também, ele está presente. Não sei se o Plínio também quer. A Lorena, A É a Lorena. Lorena. Vou abrir obrigada. palavra para a Lorena, para o Plínio, para o André, depois só encerro. O Débora. Palavra, Lorena. Só queria agradecer mesmo, entrei no finalzinho, estava no outro webinar, mas eu ouvi aí a discussão riquíssima, né? Já em 10 minutinhos, 15 minutinhos participando, a gente já aprende bastante. Agradecer as formidáveis doutoras, muito queridas, competentes e que só orgulham a gente com as recomendações, com as aulas e tudo que vocês fazem pela gente. Parabenizar também o André pela condução na Bijan, a Mel também está aqui presente. Plínio, então, só orgulho mesmo. Parabéns, pessoal, e obrigada. Obrigada a você. Uhum. Plínio. Também só para agradecer imensamente vocês que continuam colaborando e muito com a SBA. Muito obrigado. O André, você quer encerrar? Ou eu Não, eu posso encerrar. A senhora quer alguma mensagem? Não, eu só Ter alguma quero mensagem final? dizer assim que foi muito bom, né, fazer essas recomendações, né, Débora? Eu acho que a gente assim fez um grupo muito muito bom e é assim, eu acho que o que a gente quer dessas recomendações que as pessoas realmente elas tenham material para exatamente essas situações que são as piores situações que a gente enfrenta durante a nossa anestesiologia, da nossa prática da anestesiologia, né? A criança com via aérea difícil e aquela, então, que a gente não acha que vai ser e você realmente se depara com uma via aérea difícil, né? Então, o que a gente gostaria é que vocês realmente aproveitassem e que acessassem bastante, né, André? Com certeza. Que citasse a Bijan e que acessasse bastante nas redes sociais aí as recomendações. Muito obrigada, viu, André, por essa oportunidade, por todo o seu apoio aí na publicação. O Plínio, toda hora que eu encontrava o Plínio, eu enchia o Plínio, quando vai sair? E o André, realmente, eu acho que ficou muito boa, né? Todo o trabalho que você teve depois para passar para o inglês, né? Para deixar num formato muito bom. Então, a gente agradece muito você, a Mel, né? Que nunca nos deixa na mão, tá? Muito obrigada mesmo. E agradeço as pessoas que nos assistiram hoje, né, André? Perfeito, professora. Eu que agradeço a todos vocês e agradeço a audiência pela atenção. Tivemos um grande público. Em breve, nos próximos dias, nós vamos divulgar tanto a versão em inglês como em português na nossa página no YouTube e certamente vai ser muito acessada e vamos divulgar bastante nas redes essa aula brilhante da doutora Débora, com a moderação também brilhante da professora Norma. É uma honra para nós ter assistido vocês. E a todos, uma boa noite e nos vemos na próxima. Obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, Boa tchau, noite. obrigada. Boa noite.